Não perca essa oportunidade. Fale com o Senhor agora neste momento. Agradeça a Ele por esta vitória. Senhor Deus, como eu sou grato, ó Pai, pelo Senhor me ter trago aqui nesta noite. Eu venho a Ti neste momento, ó Pai, com a minha mente limpa, Pai, para receber a Ti, Senhor. Eu venho a Ti neste momento com o meu coração puro, ó Pai. Sim, Senhor, limpo, ó Deus, limpo pelo Teu Espírito Santo, Pai, limpo pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, eu Te agradeço, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Eu Te agradeço, ó Deus, pelo Senhor ter derramado o Teu sangue, Pai, pelo Senhor ter se partido no meio para nós, Senhor. E através desse sangue que foi derramado, ó Pai, o Senhor pode enxergar para nós. Através disso não há pecado em nós, Senhor. Através desse sangue não há pecado em cada um de nós, Senhor. Através desse sangue o Senhor nos vê puro e limpo, ó Pai. Eu Te agradeço por isso, ó Deus. Todo eleito, todo cristão tem que agradecer por isso. Porque o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Senhor Deus, e que possamos sair, Senhor, daqui nesta noite, toda maneira que entramos, ó Pai, mas que possamos sair melhores, ó Deus, crendo que o Senhor curou, crendo que o Senhor libertou, crendo que o Senhor transformou, crendo que o Senhor tem agido na nossa vida. Abençoe esse pastor, Pai, dê saúde, dê forças. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o perdão, o serviço a Deus. Cuida deste povo, Pai. Eu lhe peço de volta no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Somente creio, tudo é possível para Ele. Muito obrigado, Senhor. As nossas mãos as mãos levantadas ao Senhor, nosso Deus. Amen.
Aleluia. Que Deus possa abençoar todos e Amém. nós. Que a graça do bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa preencher tudo aquilo que nós necessitamos. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Isaías 8:20 e depois 1 Pedro 4:11. Essa noite eu quero falar sobre testando espíritos pela palavra. Testando espíritos pela palavra. Isaías capítulo 8, versículo 20. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isaías 8, verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. 1 Pedro, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículo 11. Vocês vão achar? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Apenas esse primeiro verso, essa primeira parte. Senhor nosso Deus, aqui temos, ó Senhor, Amém, Pai. uma porção da Tua palavra. Amém, Senhor. E nós cremos que ela é Deus, Verdade, Senhor. porque a palavra é Deus. Amém, Pai. Verdade. A palavra é o Senhor. Verdade, Senhor. Esse Senhor que uma vez se tornou carne e habitou entre nós. Amém. Graças a Deus. Emanuel, que traduzido foi Deus conosco. E que esse Deus conosco obteve um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém. Deus ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Ó Deus, somos gratos por essa palavra. Verdade, Senhor. Somos gratos por esse alimento Amém, Pai. que o Senhor Verdade. tem nos dado. Sim, Em Senhor. nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Amém. Oh, E amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que a graça do Senhor esteja com todos. amém. Hoje é o culto de Santa Ceia. É um culto especial, como eu sempre disse. Há 21 anos atrás, quando eu criei nessa mensagem, sempre olhei para esta hora, esse momento muito mais do que especial. A Santa Ceia é algo especial para o cristão. É quando ele reflete a si mesmo e assim ele demonstra, não através de apenas uma fé, mas demonstrando através da sua obra, naquilo que ele representou por nós, fazendo algo em menção dele, em gratidão do que ele fez, que foi entregar sua vida por cada um de nós. Amém, verdade. Onde seu corpo foi partido, Obrigado. que para nós é o pão, onde seu sangue foi derramado, que para nós é o vinho.
e onde nós lavamos os pés como sinal de obediência e exemplo que Ele nos deu. Mas a minha preocupação é essa. Pessoas que estão faltando, pessoas que faltam no culto de Santa Ceia, será que realmente entenderam? Pessoas que andam faltando de culto de Santa Ceia, será que realmente entendeu aquele dia do Calvário? Será que realmente entendeu o que foi feito no dia do Calvário? Aqui eu tenho pessoas aqui nessa noite, eu poderia mencionar alguns números, algumas coisas, que tinha todo o direito e poderia muito bem ficar em casa e depois tomar a Santa Ceia. No caso, por exemplo, do irmão Antônio. O irmão Antônio estava passando mal, pressão alta, estava lá no posto agora, pronto de emergência, passando mal, com a pressão altíssima. Seu neto teve um problema de saúde, teve que levar para a emergência. E estão aqui nessa noite para honrar a Deus. Amém. Graças a Deus. Saiu de lá direto da emergência para cá agora. Agora, será que as pessoas estão preocupadas? Não é que tem que chegar ao extremismo, não, mas será que as pessoas estão preocupadas com a Santa Ceia? Será que eles entenderam? Será que as pessoas entenderam realmente o que é Santa Ceia? O que significa Santa Ceia? O que representa? Porque para entender o que significa, tem que entender o que representa. Se não entender o que representa, não entende o que significa. Verdade. E aí eu fico perguntando, será que realmente alguma revelação desceu no coração? Será que realmente alguma revelação desceu ao coração? Como nós falamos ontem, lá em Citrolândia, sobre a situação de muitos crentes manufaturados que vão ser decepcionados na hora do rapto. Será que as pessoas estão entendendo? Será que as pessoas estão tratando a mensagem já como uma denominação? Tanto faz, tanto fez. Será que, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas? Muito bem, mas como a salvação é uma questão individual, isso depende muito do indivíduo. Isso depende do indivíduo, depende do que foi revelado a ele, depende da experiência que ele teve com a palavra revelada na hora. Amém? Amém. Depende. Se não, é perda de tempo. Muito bem. Na Santa Ceia que vem, no mês de junho, já estamos na metade do ano. Vai ser dia 10, mas dia 9 nós temos o casamento da irmã Sara, mais o irmão Alisson, que vai ser no sábado. Normalmente, nesse dia seria ceia lá em Citrolândia, em Betim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos suspender a Santa Ceia de Citrolândia dia 9 e todos virão para cá no dia 10 para tomar a Santa Ceia. Aí arruma um carro lá e vem todos para tomar a Santa Ceia aqui no dia 10. Aí se alguns quiserem vir para o casamento, tem algum lugar lá para ficar? Não. Tem os dormitórios da pousada, né? Então os irmãos lá de Citrolândia, né, que quiserem vir no sábado, já para ficar para dormir com o culto, já ficar no culto à noite, na Santa Ceia de domingo, né? Então, nesse sentido. Então, dia 10, dia 9 é o casamento do irmão Sara, mais o irmão Aguinaldo. E.
Então será dia 9 de junho, às 19 horas, né? 19 horas. Lá só está liberado só para dormir só. De sábado para domingo não está liberado não. Tá, tudo bem. Então vai ser, praticamente os irmãos de fora não vai. Porque fica difícil, porque ficar o dia todo, para ceia à noite, né? Então vai vir só na ceia. Né? A não ser que tenha disponibilidade de vir e voltar, e depois voltar. Então, nós temos também aqui alguns panfletos de evangelismo, que foram feitos e que foram já entregues também em alguns lugares, Pirité, Mário Campos, já entreguei ontem para alguns irmãos lá de Citrolândia. Os irmãos que desejarem pegar aqui uma quantidade para entregarem também, para evangelizar, né? Posso pegar depois aqui. Né? Domingo passado, eu quase na hora de subir no púlpito, eu não pude subir, porque minha pressão estava 17/12. Aí eu saí imediatamente e fui para a emergência, mas na verdade eu não fui na emergência. Fiz outras maneiras lá de baixar a pressão rápida, e com 25 minutos eu estava de volta na igreja. Aí quando foi na segunda-feira, fui no posto, tomei medicamento, estava 12/8. Fui terça de novo, 12/8. Quarta de novo, 12/8. Aí eu falei com a enfermeira, mas espera aí, não estou entendendo. Se ela está normal, estou tomando um remédio normal, e ela foi para 17/12 no domingo à noite? Como é que se explica isso? Aí a enfermeira falou assim, olha, se o senhor está tomando um remédio corretamente, diariamente, dentro dos horários, e a sua pressão de uma hora para outra elevou-se assim, existe um fator chamado emocional. Pode ser uma ansiedade ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, na hora eu falei, então não precisa nem conversar não, porque é ansiedade. Muita preocupação, muitas coisas mais. Preocupação com as coisas, né? A gente distribui algumas atividades para alguns irmãos fazerem, o irmão do Estado para fazer, como no caso do aluguel, o irmão Guinaldo para recolher outras coisas, mas mesmo assim a gente fica preocupado, né? Preocupado se vai dar certo ou não a confraternização desse ano e outras coisas mais. Então é uma série de preocupações internas, externas, e isso acaba acarretando o espiritual da gente. E aí lembra uma sobrecarga, bastante carga emocional, e acaba a gente tendo que deixar nesse momento. Então o que aconteceu foi isso, foi muito excesso de preocupação, estresse, subiu a pressão e assim por diante, foi controlando. Agora mesmo está 12/8. Amém? Amém. Então foi desse jeito. Aí 20 e tantos anos no púlpito, a primeira vez que eu tive que deixar de pregar por causa de situação, complicação de pressão arterial. Mas graças a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus. Quinta-feira nós estivemos aqui com uma mensagem maravilhosa, mensagem muito importante. Ontem nós tivemos, sexta nós tivemos em Pirité, no Jardim das Rosas. Ontem praticamente eu posso dizer que foi uma das melhores mensagens assim em termos de âmbito de distribuição de diferença de crentes lá em Citrolândia. Ontem o irmão Estado, o irmão Sebastião estava lá. Ontem foi sobrenatural lá em Citrolândia, e vamos crer que Deus vai nos abençoar hoje, amém? Vamos crer que Deus vai nos abençoar. Alguns visitantes, algumas pessoas nos visitando ontem, pessoas ouvintes da programação de rádio, alguns unicistas, alguns pentecostais que estavam também nos visitando e que participaram da reunião de ontem também. Muito bem. O senhor está nos visitando ali, o nome do senhor? Tito. Ah, tem outro Tito ali também. O senhor mora por aqui também? Não, sou vizinho do? Hã? Ah, o senhor que vem trazendo os irmãos na conta, tá certo. Tá bom, Deus abençoe o senhor, viu? Tem também aqui o filho do irmão Geraldo, está aqui do lado aqui, veio escoltando o pai dele, né? Eliomar, pois é. Estiveram aqui o mês passado, ele, mais outro irmão mais velho, falando da preocupação de saúde do irmão
Geraldo, porque com a idade, e às vezes acontecem algumas coisas e eles, como filhos, estão certos. Está preocupado, horário, ficar em ponte 11 e tal, pela idade, mais de 80 anos, né? E aquela coisa toda. Aí eu falei, a única coisa que eu falei para o mais velho, para o seu irmão mais velho, é o seguinte: bom, vocês estão preocupados com o corpo dele, eu estou preocupado com a alma. Estou preocupado com a alma. Preocupado com o corpo dele é necessário, mas eu estou preocupado com a alma. Pelo menos na Santa Ceia vocês trazerem. Aí está trouxe hoje. Amém, irmãos? Amém. Vai tomar Santa Ceia. Deus abençoe o senhor, viu? Deus te recompensa por isso. Amém. Amém. Porque ele creu nisso. Então não é porque tem uma igreja perto da minha casa, da nossa casa, que muda a coisa toda, né? Muito bem. Deus abençoe a todos. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema muito importante. Quero que vocês prestem bem atenção, olhem para cá, para nós falar um pouquinho sobre isso aqui. Espíritos. Espíritos. Quando a gente fala de espíritos, tire de sua cabeça espiritismo. Espiritismo é uma forma de praticar. Se pratica o espiritismo. Espíritos são seres nas quais anteriormente eram anjos que viviam no céu, e que esses anjos deram ouvido à voz de Lúcifer, e então a Bíblia diz que uma terça parte deu ouvidos a Lúcifer, e Deus então os expulsou do céu, mandando direto para as regiões bem baixas da terra. Sendo expulsos do céu, eles se tornaram demônios, se tornaram espíritos demoníacos. Porém, esses demônios, eles atuam de 3 maneiras. O profeta nos ensinou que esses demônios, esses espíritos, atuam de 3 maneiras. Eles atuam no espírito, no estado físico, isto é, doenças que atingem o nosso corpo, doenças que atingem o nosso externo do corpo, o câncer e outras coisas mais. São demônios no estado físico. Outra linha desses espíritos são demônios no estado religioso, espíritos no estado religioso. E outra classe desses espíritos são aqueles espíritos sedutores. Então, quero que os irmãos prestem atenção que quando nós falamos sobre testando espíritos pela palavra, eu não vou falar nem dos espíritos na carne, que é demonologia do físico, e nem espíritos sedutores, porque espíritos sedutores é ruim, claro que é. Espíritos sedutores na carne, físico, é ruim, é. Mas o pior deles, diz o profeta, é o espírito religioso. E eu quero exatamente falar sobre esse espírito e como que nós devemos testá-lo. Testando espíritos pela palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, mas antes que nós possamos entrar nesse assunto, eu quero falar aqui na página 18 da mensagem Deveres Ministeriais. Ele disse: amados, ele está citando 1 João capítulo 4. Amados, não creais a todo espírito. 1 João 4:1. Não creais a todo espírito, senão provai os espíritos aos espíritos, se são de Deus. Aí ele vai por quê? Aí ele vai e mostra que tipo de espírito é ele que está mandando provar. Que tipo de espírito é esse que está mandando provar? Como é que prova o espírito? Vou repetir. 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, provai aos espíritos, se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Quem está entendendo, irmão? Amém. Vejam bem. Então são espíritos atrás de homens que estão atrás e debaixo de um ministério. Então, os espíritos aqui
que João está falando para poder provar os espíritos para ver se é de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas, a palavra profeta significa pregadores, profetas, mas profeta é evidente. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Profetas no plural, pregadores. Profeta é aquele que nasce profeta com um dom de profecia, na qual a palavra de Deus vem. Então, provai os espíritos. Ele fala, que tipo de espírito é esse? Ele fala, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, 1. Os irmãos estão entendendo? Aí ele diz, não podemos crer em qualquer espírito. Quando um pregador sobe no púlpito para pregar, Deus está usando o quê? Apenas os lábios dele. Mas o que está falando é o Espírito que está dentro dele. Quem está entendendo? Então o pregador, quando sobe, ele sobe por uma inspiração para trazer uma mensagem. Mesmo a inspiração que ele tem que ser provada pela palavra. Amém, irmão? Tem que ser provado pela palavra, se está de acordo com a palavra. Não importa qualquer e quaisquer seja a inspiração. Mesmo sendo uma inspiração, tem que ser provado pela palavra. Porque alguém diz, eu tive uma inspiração de Deus. Teve? Então tá bom. Então tem que estar enquadrado com a palavra de Deus. Porque Deus não vai contra Deus. Amém, irmãos? Então, vejam bem. Não podemos crer em qualquer espírito, em qualquer doutrina, em qualquer religião, em qualquer ensinamento, em qualquer dogma, em qualquer credo. Temos que provar todo o pregador. Temos que prová-lo sobre que espírito ele está falando. Sobre o Espírito de Deus ou sobre o Espírito do Anticristo. Porque Anticristo é antipalavra. Recorde, Cristo exaltou os genuínos crentes da igreja de Éfeso por haverem provado aos que vieram dizendo-se apóstolos. Apocalipse 2, verso 2. Vieram alguns apóstolos para a igreja de Éfeso, e eles chegaram dizendo ser alguém, ser apóstolos. E a Bíblia diz que eles provaram eles. Provaram com o quê? Provaram com o que tinha em mãos, as cartas de Paulo. E quando achou eles que não estava enquadrado com o que Paulo estava ensinando, a Bíblia diz que os achou mentirosos e os expulsou dali. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Vê você? Pois eles tinham achado mentirosos. Apocalipse 2:2. Você se perguntará, como os provaram? O profeta disse que os provaram da maneira que Paulo ensinou em Gálatas 1:8. Mas se ainda nós, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que temos anunciado, seja anátema. O evangelho anunciado pelos apóstolos não pode ser mudado em nenhum só ponto. Mas aqueles que vieram a Éfeso, dizendo-se apóstolos, trazendo suas próprias revelações, interpretações, suas próprias palavras, não enquadravam com o que Paulo havia ensinado. Por isso que aqueles efesianos, conhecendo a palavra como Paulo havia ensinado, saíram ao encontro desses falsos apóstolos e lhes disseram na cara: vocês não estão dizendo o que Paulo disse, vocês estão mentindo, vocês são falsos enviados, porque apóstolo quer dizer enviado. Amém, irmãos? Essa é a maneira, irmão, como identificar aos falsos ministros
se não fala conforme a palavra, se não importa quem seja, se conheceu o profeta, se foi amigo do profeta, isso não importa, se comeu com o profeta, se viajou com o profeta, o tal é falso ministro, um lobo disfarçado de ovelha. Judas foi amigo de Jesus e estava associado ao seu ministério, mas logo traiu ao Senhor e agora está no inferno. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, observe que ele disse isso. Agora, para nós conversarmos, isso foi apenas que nós temos uma noção do que vai ser falado. Para depois você não sair daqui, espíritos, eles estão no mundo. Eles possuem pessoas, existem milhares, bilhares de espíritos com finalidades diversas. Quem está entendendo? Amém. Existe o espírito de mentira, espírito de futebol, espírito de fofoca, espírito de discórdia, espírito de noveleiro, espírito de maledicência, espírito de pirraça, espírito de teimosia, e existe o espírito religioso. Quem está entendendo, irmãos? O espírito religioso. Espíritos estão cheios no mundo, demônios estão cheios no mundo, e esses espíritos, eles têm suas finalidades diversas. Agora, observe que são milhões no mundo que atuam em homens, em mulheres, e os fazem atuar de maneira contrária à palavra de Deus. Qualquer pessoa que age, ou fala, ou atua, ou obra fora da palavra de Deus, é um espírito que está dentro dele. Quem está entendendo? Vou repetir. Qualquer pessoa, seja pastor, seja membro, seja irmã, seja velho, seja novo, qualquer pessoa que atua, que age, que fala, que obra, que se conduz fora do que está na palavra, tem um espírito errado nele. Quem está entendendo, irmão? Porque espíritos estão no mundo, eles possuem pessoas, entram em pessoas, e às vezes as pessoas que possuem tais espíritos não sentem nenhuma dor, não sente dor, não sente uma dor aqui, não sente uma dor ali. É um espírito com capacidade inofensiva de fazer as pessoas pensarem que estão possuídas por aquilo. Já existem pessoas que têm demônios dentro delas, que são demônios que estragam a vida daquela pessoa, expõem ela ao ridículo, faz ela ficar doentemente mental, faz ela gritar, pular, tirar a roupa, ficar nu. Quem está entendendo, irmãos? São espíritos agressivos. Mas o espírito mais inofensivo e que parece verdadeiro ao ponto de enganar, chama-se espírito religioso. Esse é o pior espírito para poder se detectar. Mas só há uma maneira para você provar esse tipo de espírito: é através da palavra. Amém, irmãos? É através da palavra. Aí você fala assim: por que é difícil, pastor? Porque é o mais difícil, porque esse espírito também usa a palavra. Eles usam a Bíblia, eles usam as Escrituras, eles usam a mensagem. Por isso que é o pior espírito, é o mais perigoso e mais difícil espírito para poder discernir, porque eles vêm com a palavra, eles vêm com a Bíblia, eles vêm com as Escrituras. Quem está entendendo, irmãos? Então observe bem que esse espírito, qualquer pessoa que age de maneira contrária ao verdadeiro Espírito Santo, o qual é o único espírito que nós devemos pegar ou possuir. Amém? Existem vários espíritos no mundo.
Você tem que sair e fugir deles e pegar o Espírito Santo. Amém. Amém, irmão? O profeta diz: as pessoas possuem espíritos, e as pessoas pegam o espírito umas das outras. As pessoas pegam o espírito uma das outras. Tem pessoas que querem até imitar as outras pessoas pelo espírito que elas possuem. Isso é errado diante de Deus. Só há um espírito de um homem que você tem que pegar e imitá-lo. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Só existe um homem que possui um espírito que você deve pegá-lo e imitá-lo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, observe que o pior deles é o espírito religioso. Pois o espírito religioso, além de vir com a Bíblia, possui dons de profetizar, dons de pregar, dons de falar em língua, dons de profecia, expulsam demônios, curam os enfermos. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o pior espírito, porque eles, além de vir com a Bíblia, ainda têm um poder que existe por detrás. Aí você diz: mas por que, pastor? Porque a chuva, o Espírito Santo vem para molhar o justo, e os injustos acabam sendo molhados também. Está entendendo? Amém. Deus manda água do céu para molhar apenas a erva boa, mas a erva daninha está no meio delas, e elas recebem a chuva e diz: glória a Deus pela chuva. E a erva boa diz: obrigado, Senhor. E ambas crescem juntas. E ambas recebem a mesma luz do sol. Ambas recebem o mesmo Espírito, a mesma água. Recebem da mesma bênção que a semente do trigo e o joio recebem. Mas pelos seus frutos é que deve ser notado e conhecido. Amém, irmão? É os frutos que vêm da palavra. Amém, irmão? Então observe bem, creio que os irmãos estão acompanhando. Amém, irmãos? O espírito religioso, além dele vir com dons, ministérios e outras coisas mais, e abençoado pelo Espírito Santo que cai, ele ainda é compartilhado com o espírito sedutor. Sedutor. Aí você fala assim: mas por quê? O espírito sedutor. Espírito sedutor, ele não é novo, não, ele é velho. Começou no céu. A sedução de Lúcifer foi tão grande, foi tão poderosa, que um terço dos anjos caiu nela. Quem está entendendo, irmão? A sedução de Lúcifer foi grande. E se você misturar sedução com sedição, você vai ver duas coisas. Você observa isso. Você pega Moisés, por exemplo, que vem com a palavra de Deus, um profeta com a mensagem. Você vê Deus falando cara a cara com Moisés, coloca Arão como seu profeta, Moisés como Deus, Moisés trazendo as pragas do Egito, Moisés abrindo o mar vermelho, o povo passando, e mais na frente 250 pessoas. 3 homens conseguem seduzir 250 pessoas para ir contra Moisés. Quem está entendendo, irmão? 3 homens, Datã, Abiram, Coré, seduz 250 pessoas para ir contra Moisés. Então o poder desses espíritos sedutores não é novo, eles são velhos. Olha Balaão. Balaão chegou para Balaque e disse: olha, não tem jeito. Deus disse que não pode amaldiçoar aquilo que ele já abençoou. Não tem jeito. Balaque foi lá, coçou a cabeça, deu uma volta. Mas como é que eu posso fazer? Você já está cheio de dinheiro, já ofereci. Você não pode voltar lá mais porque você já trouxe a resposta. O que eu devo fazer? Ele falou o seguinte: só tem uma maneira de você fazer isso. Só tem uma maneira de você fazer, de você ficar menos preocupado com esse povo que é inúmero. O que eu tenho que fazer? Deus não gosta de mistura. Faça eles misturarem. Verdade. Deus quer seu povo separado. Faz eles misturar com o mundo. Faz eles misturar.
Como assim? Me ensina, me explica, pregador, me ensina, profeta Balaão. Que entendeu, meu irmão? Aí você pega Gênesis capítulo 12. Balaão ensinou a Balaque a lançar tropeço na palavra de Deus para fazer Israel cair. Como que eu devo fazer? Faz o seguinte: esse povo está aqui no deserto, não tem tido assim uma festa muito boa, não tem tido festa, não tem tido umas danças boas, um churrasco bom. No deserto é difícil de fazer. E aqui na cidade de Moab dá para fazer um churrascão. Aqui tem banda, aqui tem rock, tem tudo. Aqui tem banda gospel, tem um monte de coisa, né? Aqui tem banda gospel, tem tudo. Vamos fazer um churrascão aqui, vamos fazer, vamos. Em primeiro lugar, nós temos que chegar perto deles e dizer: somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Nós temos que chegar deles assim: somos todos irmãos. Depois disso, nós vamos falar para eles que Balaque está dando uma grande festa. E eles virão. E aí, o que acontece é o seguinte: deixa eles comer, come, e vai dando vinho. E na hora que eles estiverem bem estimulados, bem já meio tonto com o vinho, eles não vão nem saber quem é as esposas dele. Vai pegar as esposas de vocês, as mulheres daqui de Moab, vai dançar com elas, vai entrar com elas e vão prostituir. E isso vai ser ruim para Deus, e Deus vai ter que matar eles. Estão entendendo, irmãos? Espíritos sedutores. Espíritos sedutores. Então, quando você encontra um ministro em cima do púlpito, em vez de dar para a igreja a palavra correta e faz uma volta e meia e dá ao contrário, é um espírito sedutor. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se eu digo para a irmã que quer deixar o marido, eu digo para a irmã chega para mim e fala assim: pastor, eu estou querendo deixar meu esposo, tem Bíblia para isso? Eu disse: tem Bíblia para isso. A Bíblia diz que os dois não é permitido ficar, como se diz, a servidão. E se os dois não podem ficar juntos na servidão, isso é o quê? Isso quer dizer compatibilidade de gênero. Um não concorda com o outro, um malgena com o outro, um briga com o outro, então não precisa unir a servidão. Paulo diz: separe-se. Pode separar, mas que não pode casar. Eu digo: pode separar, irmã, mas a senhora pode ficar sozinha sem casar? Pode separar, irmão, mas pode ficar sozinha sem casar? Mas se o pastor dá uma volta e diz: pode casar com quem você quiser, seja feliz, ele é um Balaão. Ele é um Balaão, está ensinando o povo a tropeçar na palavra, e ele vai ser julgado por causa disso. Quem está entendendo, irmão? Estão entendendo? É isso. Então, qualquer pregador aqui que não dá ao povo a palavra do jeito que tem que ser, ele está lançando o povo a tropeçar na própria palavra, que é Deus. E ele está investido por um espírito sedutor, na qual acaba sendo religioso, que, se for possível, engana até o eleito. Estão entendendo, irmãos? Então observe bem que para esses espíritos só existe uma maneira para provar o espírito, e a prova é o teste da palavra. É o teste da palavra. Pela palavra. Aí vem Paulo também aos Coríntios, no capítulo 12, verso 10, dizendo também que devemos ter o dom de discernir, discernimento de espírito. Porque o espírito religioso, irmãos, ele é enganador. E principalmente nesta última era que nós estamos vivendo, nós precisamos demais desse espírito de discernimento, porque a Bíblia diz que, se fosse possível, enganaria o próprio eleito. E é exatamente agora, neste último dia. Esses falsos cristos e falsos profetas estão sendo levantados exatamente nesta última era. Nesta última era que nós estamos vivendo. Esses falsos cristos e falsos profetas. Aí você fala assim: pastor, me dá uma diferença, diferencia para mim o que é falso Cristo e falso profeta.
A palavra falso Cristo é falso ungido. A pessoa pode ser ungida com a coisa verdadeira e o ensinamento ser falso. Vocês estão entendendo? Amém. Estão compreendendo? Outro dia eu fui numa igreja pentecostal, tem muito tempo. Eu fui numa vigília. E naquela noite um homem foi curado. Ele foi curado, um paralítico foi curado. Quem foi que curou o homem? O Espírito Santo, Deus mesmo que curou. O mesmo homem que orou para o homem e o homem foi curado, subiu de novo no púlpito e disse que Deus só queria o coração. É ungido com a coisa verdadeira, mas o ensinamento é falso. E isso é ser falso Cristo. Quer dizer, irmãos? Cristo quer dizer palavra, anticristo. Falsos profetas. Isto quer dizer que ele pode ter uma porção verdadeira da palavra, mas não toda. Foi o caso da serpente. Tudo que ela disse para Eva, no princípio, era verdade. Ela desviou apenas um pouquinho da verdade. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então observe bem que falso profeta também é aquele assim: ah, Deus me disse, quando Deus nunca disse. Esse é perigoso. Ah, eu estou sentindo de Deus fazer isso, quando nunca sentiu de Deus para fazer isso. Ah, Deus me tocou para fazer isso. Ele está falando de algo que, se realmente tocou, amém. Mas se não tocou, é um falso. Porque não pode envolver Deus nessas coisas dessa maneira. Quer entender, irmãos? Não pode. Então, o espírito religioso, ele é enganador e parecido com o verdadeiro espírito. E por fim, ele nega a palavra. A conduta não conduz. O profeta irmão Branham, pela primeira vez que ele teve experiência com os pentecostais, ele foi em uma reunião pentecostal. E quando entrou na porta, ele pensou que as paredes estavam respirando. E o poder de Deus caindo. E aquele tanto de gente gritando, e louvando, e profetizando, e falando em línguas. Ele disse, ué, estou no meio de anjos. Eu estou no meio de anjos. Aí de repente, lá em cima do púlpito da plataforma, ele viu homens assim, engravatados, e batendo com o pé, e profetizando, e falando em línguas, e dançando. Um profetizava e o outro interpretava. Um profetizava e falava em línguas e o outro interpretava. O irmão disse, não é isto maravilhoso? Eu devo aproximar desses homens. O irmão Branham foi pegar na mão deles. Quando ele pegou na mão de um, logo foi revelado para ele, esse homem é um verdadeiro idêntico cristão. E pegou na mão do outro que estava interpretando a língua, que era correta. Se eu vi um hipócrita, esse é um. O que estava profetizando, estava com a sua vida no altar. E o que estava interpretando, era casado e vivia com outra mulher. Agora, existe isso muitos nas igrejas por aí, irmão? Sim. Existe ou não existe? Existe. Existe muitos pregadores em cima do púlpito assim? Existe. Hã? Há muita gente desordenada na igreja, irmãos. E pulando, e gritando, e falando em línguas, e rodopiando. Inspiração. O profeta irmão Branham, depois, como ele era novo na mensagem, era bem novo no ministério, estava começando, entrando entre os meios pentecostais, ele ficou assim, mas Deus, eu não compreendo como que pode aquele ali estar recebendo do mesmo que o outro está recebendo, ou seja, a chuva está caindo para esse e esse aqui também. Ambos estão no mesmo espírito, mas como que esse com a vida fora da palavra e esse com a vida? E como pode estar os dois sendo abençoados ao mesmo tempo? Ele ficou preocupado com aquilo e foi para a montanha. E ficou orando e queria uma resposta. Ele queria uma resposta de toda maneira. E ele então pegava a Bíblia, olhava e um dia, e naquele momento ele colocou a Bíblia em cima da madeira, assim, do topo, onde ele estava sentado, chorando e orando. Aí veio um vento, folheou a Bíblia e caiu em Hebreus 6.
Ele olhou e disse: mas o que quer dizer aqui em Hebreus 6? Deve ser só o vento que aconteceu. Fechou de novo. De repente, de novo, outro vento. Abriu de novo Hebreus 6. Diz: Deus quer me mostrar uma coisa. Hebreus 6, 4. Porque a terra que embebe. Quem está entendendo, irmão? A terra que embebe a água que cai do céu produz erva proveitosa e erva que não é proveitosa. Quem está entendendo, irmão? Ambas levanta para o céu e glória a Deus, glória a Deus. Você tem um terreno que está seco, seco, seco. Aí você prepara o terreno e planta lá uma sementinha de alface. Mas lá também tem a erva daninha. Você diz: eu capinei tudo, mas vai nascer. Vai nascer de novo. Mas para isso precisa de água. E está quente, e está quente, e está quente, e está quente. E a chuva desce. A sementinha de alface diz: glorificado seja o nome do Senhor. E a erva daninha, que vai ser capinada e depois queimada, diz: obrigado também, Senhor. Os irmãos, você entendeu, irmão? Vê? Então, até inspiração, se a inspiração não bater com a palavra, não for de acordo com a palavra, como diz o irmão Branco aqui na mensagem, demonologia, quem tiver em casa, parágrafo 29, estado religioso, ele diz o seguinte, 29, ele diz: vê você? Aí está. Não importa a sua instrução, o quanto que você jejua, o quanto que você ora, o quanto que você faça de tudo, mas tudo que eu sei receber através de minha inspiração, eu posso receber. E se essa inspiração, até mesmo eu, não concordar com a Bíblia, está errada. Está vendo? Está errada. Está vendo? Tem que ser de acordo com a palavra. Não importa que inspiração seja, tem que vir de acordo com a palavra. Aqui está o fundamento de Deus. Nenhum outro fundamento foi colocado a não ser este. Tem que ser o fundamento que Deus já colocou. Amém, irmão? Tem que ser. 1 Coríntios 3,10. Eu, como sábio arquiteto, pus eu o fundamento e vem outro e edifica sobre ele. Mas olha como edifica sobre ele. Amém? Olha como edifica sobre ele. Você já viu uma pessoa que sabe fazer uma boa fundação, mas você não contratou para colocar o tijolo aquele que fez a fundação, você contratou outro, e ele vai em cima da fundação tudo errado? Aquele que edificou, fez a fundação corretinha, na base certinha, bem colocadinho, mas aí vem o outro e edifica sobre aquilo que foi fundado e põe o tijolo errado todo lado. É o que Paulo está tentando dizer. Eu, como sábio arquiteto, pus eu o fundamento. E vem outro e edifica sobre ele. Mas vocês devem prestar atenção como é que edifica. Amém, irmão? Como é que edifica? Os irmãos, estão entendendo? Você pode parar em qualquer praça para ouvir qualquer pregador. Mas olha como é que ele edifica. Olha como é que ele está pregando em cima dessa edificação. Amém, irmão? Você pode parar para ouvir um programa. Opa, me chamou atenção esse programa na rádio. Deixa eu ver. Olha como é que ele edifica em cima daquilo que já foi edificado. Você pode pegar, você está num comércio, está tomando um sorvete, ou está almoçando, e a televisão está ligada num programa evangélico. Opa, deixa eu ver isso aqui, interessante. Veja como está edificado. Amém, irmão? Olha como ele edifica, porque um já foi colocado, e foi Paulo. Amém, irmão? Aleluia. No parágrafo 44 da mesma mensagem, ele diz o seguinte, veja, 44 diz o seguinte: o diabo é um demônio tão real como Jesus Cristo é real. Ele é um demônio, o diabo. O céu é igualmente real. E se não existe coisa como o inferno, não há coisa como o céu. E se não há bem-aventurança, uma vida eterna, também não pode haver uma punição. Se não há dia, também não há noite.
Mas tão certo quanto há dia, há noite. Tão certo quanto há um cristão, há também um hipócrita. Tão certo como há a pessoa que é genuína de Deus, há a pessoa para imitar isso. Está vendo? É exatamente pró e contra, preto e branco, em tudo no decorrer da vida. Verdadeiro ou falso? Falso ou verdadeiro? Porém, o falso só existe por causa do verdadeiro. Amém? O falso só existe por causa do verdadeiro. Se não existisse o verdadeiro, o falso jamais existiria. Quem está entendendo, irmão? O falso só existe por causa do verdadeiro, né? Por isso que as pessoas aí fora não entendem a mensagem, não compreendem a mensagem. Porque quando nós falamos profeta, Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, eles colocam na cabeça, mas a Bíblia diz que haveria falsos profetas. Ué, se tem que ter o falso, tem que ter o verdadeiro, ué. Porque o falso só existe por causa do verdadeiro. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Os falsos só existem por causa do verdadeiro. Eles não entendem, não compreendem. E há um evangelho falso e há um evangelho verdadeiro. Há um batismo verdadeiro e há um batismo falso. Há uma falsificação e há o verdadeiro. Há o verdadeiro dólar americano e existe o dólar americano falso. Existe um cristão genuíno e existe aquele que diz que é cristão, mas é hipócrita. Veja, isso é só imitação. Assim que encontra-se isso, de modo que tudo segue junto. Agora, não podemos separar isso. Deus permite que a chuva caia. Amém, irmão? Amém. Deus permite que a chuva caia. E quando a chuva caia, ela pode ser da maneira da palavra, porque a palavra é a água também, amém, irmão? A palavra é a palavra é apta para discernir as intenções do coração, das juntas e medulas e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra também traz para fora. Então observa que isso depende de Deus. Quando Paulo ia para alguma campanha, Paulo pregava e dizia: Senhor, foi o que eu consegui. Apolo, vem regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém, irmão? Paulo vinha e lançava a rede, e vinha um tanto de peixe. Agora, Paulo, prega para esses peixes. Porém, quem vai dar o crescimento é Deus. Amém. Aqui está pessoas que foram alcançadas pela rádio, pela pregação. Graças a Deus por isso, amém, irmão? E eu estou aqui nessa noite na função de Apolo, regando, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Tem um que cresce só 30, tem outro que cresce só 60, mas tem outro que cresce 100. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu não posso dizer, eu sei quem é que é 30, eu sei quem é 60 e sei quem é 100. Eu, como pastor, particularmente, fico só para mim. Esse irmão é 30, esse irmão é 60. Aquela irmã ali nem 30 chega. Eu posso ter um pré-julgamento, mas para mim mesmo. Mas para lá aqui em cima eu não posso. Eu, como pastor, tenho que discernir a medida e a altura do seu nível espiritual, diz o profeta. Quem está entendendo, irmão? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Então observe bem. Então observe que o espírito religioso, ele é alcançado pelo Espírito Santo. Você sabe que o espírito religioso pode alcançar o Espírito Santo. Ou seja, pode a mesma água que unge e molha o trigo, essa mesma água pode alcançar o joio. E assim ambos viverem juntos, crescerem juntos, se regozijarem juntos, se alegrarem juntos, crer talvez juntos, ter o mesmo pastor, ter a mesma mensagem, tomar a mesma ceia. Veja, aí está. Então, mas saber quem é falso
e saber quem é verdadeiro, o profeta disse, e a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Amém, irmão? Amém. É pelos frutos que se sabe qual tipo de árvore você plantou no seu quintal. É pelos frutos. É pelos frutos. Você faz uma amizade aqui, e de repente, 2, 3 dias, olha o que eu fui arrumar. Você faz uma amizade aqui, faz uma amizade ali, conversa ali, e olha o que eu fui arrumar. No princípio não deu fruto, mas depois deu fruto. E depois que dá o fruto, você vai saber onde foi que você foi enrolado. Quem está entendendo, irmãos? Vê, aí está. Então, mas para saber quem é falso e verdadeiro, veja os frutos, veja o ensinamento, veja o que está sendo ensinado, veja a pregação, veja o que está sendo ensinado, veja os frutos de justiça. Frutos de justiça é os frutos do ensinamento. Quem está entendendo, irmão? É verdade. É os frutos do ensinamento. Vê o que prega, provai o pregador, vê o que ele está ensinando. Quem está entendendo, irmão? Amém. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo? Amém. Na mensagem Demonologia e Espírito Religioso, no parágrafo 66, o irmão Branham diz o seguinte, veja, ele diz assim, todas as coisas no natural tipificam o espiritual. Como estamos ensinando, aí está, demonologia, demônios imitando o cristianismo, entretanto, com a bênção. Isso não é leite magro, irmãos, se puderem tomá-lo, então, estão vendo? Estão vendo? Agora é a verdade. De modo que não estou salvo porque posso gritar. Não estou salvo porque sinto estar salvo. Estou salvo porque satisfiz as condições de Deus que colocou nessa Bíblia. Amém. Amém, irmão? Amém, Senhor. Amém? Como é que é as coisas? Amém. Vou repetir. Eu não estou salvo porque grito, porque pulo, porque prego. Não estou salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu sou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Amém. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e pratica, amém, irmão? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você crê nisso? Amém. É isso mesmo. E nessas condições eu estou salvo, porque Deus assim disse. Se ele me dissesse que você é salvo porque uma pessoa disse, um vento veemente, impetuoso me veio no rosto, isso é maravilhoso, mas quero saber de onde veio esse vento. Os irmãos entenderam? Isso é maravilhoso, mas quero saber de onde é esse vento. Havia um irmão chamado Allen, A. Allen, era um homem evangelista no tempo do irmão Branham nos Estados Unidos, muito conhecido. E ele ia para as campanhas de cura divina, sabe o que fazia? As pessoas vinham para tocar na mão dele, porque saía sangue. Allen, vinha e tocava, Aí o profeta um dia, pregando, disse assim, como que as pessoas gostam de ser enganadas? Isso, porque Jesus não prometeu nenhum homem saindo sangue das suas mãos. Verdade. Amém, irmão? Amém. Saindo sangue. As pessoas gostam de ser enganadas. Por que elas não examinam as Escrituras? Verdade. Amém. Não examina as Escrituras. Quem está entendendo, irmão? Amém. Não examina as Escrituras. Então observe bem que tem que ter discernimento, porque o espírito religioso, ele é difícil. E para você provar um espírito, só através da palavra. Só através da palavra. Um dia estava um senhor pregando na praça. O irmão Alex estava pregando, estava lá esperando. O irmão Alex contou isso para mim. O irmão Alex congregou comigo muitos anos, evangelista de rua. E o pregador estava lá pregando. Olha como é que o pregador está suado. Na praça Tiradentes, em Betim. E o pregador dizendo, vocês têm que amar. O amor é divino. Deus quer amor.
tem que ter amor no coração. Nós temos que amar essa palavra. E ele levava a Bíblia para o céu. Nós temos que, aqui está o amor de Deus para nossas vidas. Aqui está o amor. Aqui está a palavra que leva para o céu, mas ela é amor. O irmão Alex disse: vou esperar ele terminar para mim ver onde vai esse amor dele. Aí na hora que terminou de pregar, ele sentou lá. O irmão Alex chegou e disse: escuta, eu vi você pregando, prestei atenção, gostei, você foi muito corajoso. Isso é bom, coragem, né? Destemido para pregar em praça hoje em dia e tal. Mas eu queria falar um pouquinho com o senhor. O senhor pode? Claro, todo suave pregando. Você sabe que Deus enviou uma mensagem para esse dia? Não estou sabendo não. Você sabe que o batismo de Jesus Cristo é o batismo correto? Ele disse, que é isso? E começou a se praguejar o irmão e mandou para ele embora. Onde estava o amor que estava pregando? O Espírito foi testado pela palavra. Amém, irmão? Amém. O Espírito foi testado pela palavra. Na hora que disse batismo de Jesus, ele deu pulo e grito e amaldiçoou e xingou tudo. Foi testado pela palavra. Não importa se tem carinho de anjo, não importa se ora até a garganta fica rouca, não importa se o joelho está calejado. Isso é bom fazer. Mas os frutos de verdade é quando aceita a palavra do jeito que ela é. Amém, irmão? Esse é o fruto de justiça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então aí está. Aí ele provou. Aí o irmão Alex falou assim para ele assim: mas o senhor estava acabando de falar que tem que ter amor para ouvir a palavra de Deus. Não, mas isso aqui eu não creio não. Quem foi provado o Espírito dele na hora? Os irmãos entendendo? 104. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Não me importa que tipo de sonho você teve, que tipo de profecia você teve, que tipo de sonho você entregou, tem que combinar com a palavra de Deus. Está errado se não confere com essa Bíblia. Irmão, um dia eu tive que sair. Tem tempo, eu fui numa vigília e de repente começou a entregar umas revelações. E aí uma mulher lá entregou uma revelação. Deus está me revelando aqui que tem uma irmã que é casada e ela está cansada e ela está pensando em deixar o seu marido e casar com outra. Eu quero dizer para a irmã: vai com Deus, irmã, Deus está contigo. O que é isso? Eu falei: deixa eu sair, deixa eu ir embora. Deus está indo contra a sua palavra. E o fogo estava caindo. Mas o povo não quer nem saber com a palavra, quer saber do fogo. O povo não quer saber da palavra de jeito nenhum. Não quer saber. Porque se eu soubesse, se eu fosse lá, se eu saísse do meu banco onde eu estava e fosse lá com a Bíblia e provasse: escuta, irmão, eu quero provar seu espírito que está errado nessa palavra, ia me expulsar, me jogar lá fora. Então é melhor eu sair. Os irmãos entenderam, irmão? Entenderam? É fora, né? Aquela coisa toda, sabe? Ainda tem irmãzinhas que o diabo descasca o pirulito e diz: chupa que é doce. Aí ela vai e chupa o pirulito. Fala assim: oi, irmão, por que você cortou o cabelo? Eu senti de Deus cortar a pontinha. Que isso? Eu senti de Deus fazer isso, fazer aquilo. Gente, tem tanta gente envolvida com demônios e não sabe, mano. Envolvida com espíritos e não sabe. 104. Aqui está. Vê você? Aí está. Esse é um problema. Não importa que tipo de denominação você está, não importa que tipo de revelação ele teve, aquilo tem que combinar com a palavra. Irmão, presta bem atenção. Eu quero, olha, nós cristãos, se nós temos o Espírito Santo, podemos discernir. Mas agora discernir um demônio que está na sua frente é complicado, irmão. Mas houve um homem que fez isso. Chama-se São Martim. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjos de luz. Mas quem é que se transfigura em anjos de luz? Quem é?
Os ministros, gente. Os pastores. Eles se transfiguram em anjos de luz. Anjos de luz. Ministros. Se transfiguram em anjos de luz. Olha o que Paulo disse para Timóteo no capítulo 4 de sua segunda carta. Que nos últimos dias as pessoas darem ouvidos a quê? A espíritos enganadores, a doutrina de... Mas quem é que prega a doutrina? São pregadores, gente. Doutrina de demônios. Mas aí Paulo diz que o julgamento começa na casa de Deus, começa pelo púlpito. Amém, irmão? Começa pelo púlpito. Então você observa que ele continua dizendo: vê, não importa. Tem que ser de acordo com a palavra definitiva. E tal é a palavra de Deus. Amém. Então quando São Martim, aquele lá, na terceira era lá, do ano 312 a 600, terceiro anjo, a era de Pérgamo, quando ele estava na sua salinha de estudos lá, e de repente entrou aquele anjo de luz, todo reluzente, com a coroa na cabeça. Olha, irmão, se fosse um pentecostal, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele desceu assim, plainando, desceu. Para começar, Deus não força a adoração a ninguém. Ele disse para São Martim: Martim, sou Jesus, me adora. Para começar, Deus não força ninguém a adorá-lo. Verdade. Olha o que o diabo fez com Jesus, querendo forçar a adorar ele lá. Se for, tudo isso te dou, se você adorar aqui. Aí São Martim olhou para ele assim. São Martim falou: Santo Jesus tem poder. Ele não falou nada disso, não. Você não expulsa o demônio assim, dessa maneira assim, não. Nós temos, olha, escuta o que eu vou dizer aqui. Deus lhe dá autoridade para expulsar demônios, mas não tem autoridade maior do que a palavra de Deus para expulsar um demônio. O diabo detesta a verdade. O diabo detesta a verdade. Amém, irmão? Demônios saem muito mais de uma pessoa ouvindo a verdade do que um galão de azeite expendido na sua cabeça. Porque conhecendo a verdade vos libertará. Amém, irmão? Amém, Senhor. Verdade. E São Martim olhou para ele assim, olhou. E... Martim, o que está esperando? Vem, adore, eu sou Jesus. Martim olhou de cima e embaixo. O pé está certo, o pé está calçadinho. A veste está bonita, está de acordo. Bom, está tudo certinho aqui, está tudo aqui, a capinha está aqui, aquela coisa toda. Olha daqui em cima, olha para cá e olha aqui. Quando olha aqui em cima, opa, tem uma coroa. Tem a coroa na cabeça. Ele falou: opa, está errado. Está errado. Satanás, em nome de Jesus, sai agora. E o diabo ficou lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que os santos o coroarão no final. Amém, irmão? Aí quando o diabo ouviu a verdade, foi embora. Porque a palavra, amém, irmão? Na hora que falou assim: Satanás, sai daqui agora, em nome de Jesus. O diabo, por quê? Porque a Bíblia está escrito que os seus santos o coroarão no final. E eu estou na terceira era. Amém, irmão? É nessa hora, hoje é a mensagem da hora. Amém, irmão? Aleluia. Você crê nisso, irmão? Amém, Senhor. Os santos dos últimos dias deu as boas-vindas para o Filho do Homem. Amém, irmão? O Filho do Homem foi manifestado nessa última era através da palavra. E eu e você deu as boas-vindas para ele. Amém, irmão? Os santos dos últimos dias iria coroá-lo. Isso, verdade. Amém? Na hora que São Martim disse, na hora que São Martim usou a escritura, aplicou a Bíblia, ele subiu. Saiu fora. Aí você fica lá, um galão de tinta, um galão de azeite, e não sei o que, e água benta, e vai. Não, você tem que jogar a palavra.
lançar a palavra. Amém, irmão? Amém. Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus tentou com ele o quê? Com água benta? Não. Jesus tentou com oração? Não. Não, com a palavra. Palavra. Aleluia. Não. Veja. Aí ele diz no parágrafo 148. Ele diz assim, no 148 da mesma. Ele diz assim: você sabe, tem o falso, tem um verdadeiro e um falso de tudo. Se eu lhe der $1 e digo, este dólar é verdadeiro, e você olha nele, teria que parecer bastante com $1 verdadeiro, ou você acreditaria nisso. Está certo? Por isso terá que ser uma imitação muito boa. E se Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias seria tão parecido ao ponto que enganaria o próprio eleito, se pudesse, se possível fosse, é o povo religioso. Lembre-se, não há nada naquelas coisas frias e formais. Quer ver? Quero que vocês prestem bem atenção. Existem demônios agressivos, existem demônios que podem ser vistos, e existem demônios que são inofensivos, que não tem nem como nem perceber, porque eles estão detrás de uma cobertura religiosa. Eu quero dizer para vocês aqui, o que é que se encontra em Babilônia? Babilônia é o quê? É a igreja católica? Na Babilônia é confusão. Babilônia é confusão religiosa. É o denominacionalismo. Mas olha em Apocalipse 18 o que tem dentro dela no versículo 4. Olha o que tem dentro dela. Caiu a grande Babilônia. E virou o quê? Morada de quê? Dá para perceber? Isso. Eles percebem isso? O mundo religioso percebe isso? Não. Virou morada de demônios e coito de espírito imundo. Verdade. E de aves imundas. Ali, João está vendo as figuras de animais, mas são espíritos. E estão invadindo as igrejas. Eles não sabem, não sentem. Quem entendeu, irmão? Não sentem. Esses espíritos estão fazendo do povo campanha, estão fazendo do povo escravo do dinheiro, fazendo deles campanhas antibíblicas, fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra. São os espíritos. Os irmãos entenderam, irmão? Mulheres em cima do púlpito, pregando e outra coisa mais, ensinamento disso, ensinamento daquilo outro, ensina coisa errada, ensina não sei o que, ensina a fazer coisa que não tem nada a ver com as escrituras, é a morada deles. Não tenho medo de dizer. E se nós aqui dentro dessa igreja aqui, mesmo nós com a mensagem aqui, na palavra aqui, se nós for levado a um espírito que possa sair da simplicidade que há em Cristo Jesus, não importa se nós temos um caminhão de mensagem, é a mesma coisa. Você sabia que Satanás se preocupa mais com essas reuniões do que com outras? Verdade. Ele se preocupa mais com esse tipo de reunião. Isso, verdade. Ele se preocupa com isso, porque ele sabe que existe um povo que recebeu uma mensagem. Talvez ele não consiga tirá-los da mensagem, mas fazer com que eles torçam um pouquinho, se ele puder fazer. Quem está entendendo, irmãos? Porque assim ele trará o julgamento de Deus sobre o povo. E se você observar, não é todos que aceitaram a mensagem que vai no arrebatamento. Um grupo tem que passar pela grande tribulação. Estão entendendo, irmãos? Um grupo tem que passar pela grande tribulação. Tem que passar. São João 4:1. 1 João. Vamos abrir nossas Bíblias. Estamos indo para o final. São João. 1 João, melhor dizendo. 1 João, abre suas Bíblias, por favor. 1 João, capítulo 4. Versículo 1. Vocês vão ver algo aqui. Nós vamos entrar na mensagem do profeta chamada Pérgamo. São João capítulo 4, verso 1. Amados, não creais em todo espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como que conhece? Assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas tem espírito que confessa que foi a segunda pessoa que veio. Eles não creem que Deus veio em carne. Quem está entendendo, irmãos? Eles não creem que Deus veio em carne. Quem está entendendo, irmãos? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo é Deus, amém, irmão? Veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouvistes que já te vi e que já está no mundo. Quem está entendendo, irmão? Aí João está começando lá na base. Qual é a base? A divindade. João está indo lá no princípio da revelação, a maior de todas, a revelação de Jesus Cristo, que Ele é Deus. Amém, irmão? João está pegando lá o princípio. Existem muitas revelações na Bíblia, mas a principal dela é Jesus Cristo é Deus. E aí João está dizendo que qualquer espírito que não começa no certo, no fundamento correto, de que Deus veio em carne, não é de Deus. Mas você crê que Ele veio em carne, irmão? Você crê que Jesus Cristo veio em carne? Então você é de Deus. Amém? É a maior de todas as revelações. Jesus Cristo é Deus. Não é a segunda pessoa nem a terceira pessoa. É a primeira pessoa bendita de Deus. Amém, irmão? Agora preste atenção no que o profeta vai dizer. Ele vai pegar pesado aqui, mas é verdade. Parágrafo 69, Pérgamo. Quem tem em casa, leia. Como é que você pode reconhecer os espíritos? Simplesmente dando-lhes um teste da palavra. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, eles são malignos. Meu Deus, então quantas pessoas não ensinam de acordo com a palavra, irmão? Hã? Quantas igrejas não ensinam de acordo com a palavra? Hein? A Bíblia diz que se ensina ou não, que passa disso a procedência maligna. Quantas procedências malignas têm acontecendo agora? Quantas procedências malignas estão acontecendo agora mesmo? Aí o profeta Moisés está dizendo aqui, ó, teste da palavra, dando-lhes um teste. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, eles são malignos. Como o maligno enganou uma vez as primeiras duas noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia. A primeira noiva, Eva, a segunda no início das eras, lá quando caiu em Nicéia. Quem está entendendo, irmão? Quando ela enfiou no concílio de Nicéia, aí a era entrou em negridão, 1000 anos de treva, mas Deus permitiu que restauraria no último dia. Amém, irmão? E a noiva do último dia, a Eva do último dia, ele tentará enganar, mas não poderá, porque nós teremos a mensagem original. Amém, irmão? A restauração. Aleluia! Amém? Amém! Vê? Aí está. Aí está. Qualquer ensinamento que não seja o ensinamento dos apóstolos é maligno. Se ele, profeta, disse isso, tem base para isso. É só olhar Gálatas capítulo 1, verso 8. É anátema. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. É anátema. Parágrafo 67. Patriarca Abraão, se você não pode suportar o teste da palavra, Deus nos trata como filhos. E quem é o filho a quem o pai não corrige? Você é filho de Deus, irmão? Você se titula filho de Deus, porque a palavra filho é título. Filho é título. Você se intitula filho de Deus? Aí o profeta irmão Branco disse: qualquer igreja que não tem disciplina não é de Deus. Que não tem disciplina. Eu vou explicar.
que não tem disciplina bíblica, não regra da igreja. Existe a doutrina da igreja, a regra da igreja e a disciplina bíblica. Ele está falando da disciplina bíblica. Amém, irmão? Tem gente que se enquadra com a doutrina da igreja. É diferente de se enquadrar com a doutrina da Bíblia. Os irmãos vendo? Tem gente, é igual. Você já viu aquela expressão católico pé roxo? O que significa isso? Você já viu essa expressão? Católico pé roxo? O pé roxo é o seguinte: quer dizer que ele é fundamentalmente observador da doutrina daquela igreja. Aí tem o batista pé roxo, o pentecostal pé roxo. Os irmãos lembram? Que se esconde através do que a igreja ensina. Não, a minha igreja só ensina isso, eu creio nisso. A minha igreja não. É verdade. Vocês estão entendendo, irmão? Amém, verdade. Ele se fecha. Isso. Então, qualquer igreja que não tem disciplina não é de Deus, mas é a disciplina bíblica. Amém, irmão? Porque Deus corrige a seus filhos. Isso. Graças a Deus. Amém, irmão? Amém. Deus corrige seus filhos. Se eu fizer como a denominação faz, purgando os membros, como assim? Dando-lhes provas. Eu tirei fulano de tal porque ele está de prova. Eu coloquei fulano de prova. Eu coloquei fulano de prova. Isso aí não é disciplina da Bíblia, é disciplina dos homens. Isso, verdade. A disciplina tem que vir da palavra, amém, irmão? Ai, glória. Tem que vir da palavra. Então, vem Paulo e diz: se estáis sem disciplina, pelas quais todos, nem alguns não. O pastor pega pesado com esse, mas não pega com isso. Só porque eu disse que esse é grande e esse é pequeno. Não existe não. O pastor pega leve com esse e naquele não pega. Porque o pastor faz justiça. Não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não. Paulo diz que pelas quais são todos participantes. Amém, irmão? Amém. Participantes. Ele diz: se vocês estão sem disciplina, das quais são todos participantes, porque Deus corrige aquele que ama. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Se você ama a Deus, você ama a Deus? Amém. Então você tem que também aceitar a sua correção. Amém. Glória a Deus. Mas aí você diz que ama Ele, mas na hora que a disciplina chega, diz: opa, aí a irmã fica emburrada, o irmão fica emburrado, aí a irmã não vem na ceia, o irmão não vem no culto, sai da igreja, não sei o que, porque aquela palavra atingiu ela, aquela palavra atingiu ele, aquela palavra atingiu aquela irmã, atingiu aquela família, atingiu aquele obreiro, e ele ficou. Então Deus não pode tratar com ele. Porque ele está falando: me deserda, Deus, me deserda. É um bastardo. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Estão entendendo, irmãos? Amém. Então não sois filhos, sois bastardos. O Filho de Deus ama a repreensão. Amém, verdade. Amém, irmãos? Amém. 67, Patriarca Abraão. Se você não pode suportar o teste da palavra, então se você duvidar um pouquinho dela, suspeitar um pouquinho dela, você mal consegue recebê-la. Tem uma coisa ou outra que você não consegue crer nela, então não venha na fila de oração e nem toque nesse pão nem nesse vinho. Ei, glória. Amém, irmão? Amém. Oh, Senhor. É aí que está. Então imagine o céu, imagine a ceia, imagine a mensagem que você crê. Pastor, que diferença faz? Você tem que olhar que o céu não entra pecado. Isso, verdade. Se o pecado entrou no céu, Deus trabalhou tudo errado. Se o pecado entrar de novo lá, Deus fez tudo errado. Deus deixou passar algo batido. Deus foi pego de surpresa. Então, se no céu não pode entrar pecado, então vamos pensar então que a Santa Ceia representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. O profeta disse: você tem que crer na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Amém. Isso. Mas por outro lado ele disse: mas se você duvida um pouco do que ele está fazendo, também está fora.
duvidar um pouquinho do que Deus está fazendo, duvidar um pouquinho da mensagem da hora, duvidar da mensagem da hora. Você fala assim para ele: pastor Vanderlei, o senhor entende toda a mensagem? Assim, não, nem sou bobo em dizer que entendo tudo. Mas se você perguntar: você crê nela toda? Creio de todo o meu coração. Não há dúvida em meu coração. Mas mesmo aquilo que o senhor não entende ainda, mesmo aquilo que eu não entendo ainda. Por quê? Porque foi Deus que disse. Amém, irmão? Amém! Dá palmas para o Senhor Jesus! Porque se fosse outro que disse, eu poderia duvidar. Mas foi Deus que disse. Cristo! Glória a Deus por isso, aleluia! Amém, irmão? Amém. Porque dúvida é pecado, e isso tirará você do arrebatamento. Verdade. Não pode haver. Não pode haver. Jesus, em um determinado tempo, disse para alguns discípulos: ainda duvidais? Ainda duvidais? Eu vou fazer uma pergunta simples para quem é leitor da Bíblia. Por que Israel não entrou no Egito? Na Canaã? Porque aqueles que saíram do Egito, que foram ali, viu as manifestações de Deus, viu coluna de fogo, viu nuvem, viu água brotada da rocha, viu codornizes. A Bíblia diz que Deus tratou deles, não havia um doente no meio deles, as roupas não estragaram, não envelheceram, o sapato não envelheceu, Deus cuidou de cada um deles. Pecado, verdade. Mas por que não entrou? Dúvida. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, eu estou na mensagem, eu vou lá e tudo, mas tem umas coisas assim que eu não sabe. O que é isso? Meu Deus. Sabe? Não encaixa muito não, né? É a mesma coisa de você ir no médico e dizer assim, o médico dizer para você assim: escuta, você está com uma enfermidade terrível. Aí você fala para o médico: mas tem cura, doutor? Não sei não. Não sei não. Aí você vai viver uma vida. Como é que você vive essa vida? Você sabe que você vai viver uma vida, mas que não sabe se vai viver muito. Vive uma vida duvidosa. Não sabe se hoje, amanhã está vivo, aquela coisa toda. Né? Mas tem uns médicos logo verdadeiros, já vai logo falando assim: você tem 6 meses de vida. Você só tem 5. Você tem 6, tem 8. Vai falando para ele na cabeça. Aí uns ainda até dão uma ajudinha. Ó, o que você tem que acertar, acerta logo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. As pessoas que faltou da ceia hoje, pode ter motivo maior, mas se soubesse que o rapto viria depois da ceia de hoje, ninguém faltaria. Ninguém faltaria. Por isso que a Bíblia diz que você não sabe nem o dia e nem a hora. Fica percebido. Glória. Sim, Senhor. Tem misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Vê? Aí está. É o teste da palavra. Vê? Deus trata com filhos. E se você não pode suportar, é porque você não pode recebê-la. Tem uma coisa ou outra que você não consegue crer nela. Então não venha na fila e nem toma dessa ceia. E eu nem chegaria perto do altar se fosse você, até conseguir bastante graça para saber que a palavra de Deus é verdadeira. E quando você chegar a atravessar esse véu de incredulidade, então você estará com as chaves das suas mãos da morte, do inferno e da sepultura. Porque você foi capaz de conquistar, você foi capaz de captar o que Deus está fazendo. Amém, irmão? Porque você tem um conquistador, o qual conquistou por você. Então você tem Hebreus 13:8 vivendo em você. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Ei, glória. Aí está. Aleluia. A semente verdadeira de Abraão crê nela o tempo todo. Amém, Senhor. Aleluia.
Eles a conhecem e ele permanece hoje à noite do mesmo jeito que encontrou com Abraão lá atrás, no dia de Ló, e realizou aquele milagre. Veja, Deus está aqui nessa noite manifestado na sua igreja. Você crê nele, irmão? Por quê? Por quê? Porque se você é semente real de Abraão, você pode crer numa coisa que o mundo não pode receber, mas você recebeu! Muito obrigado, Senhor. Por que Deus olhou do céu e só olhou Abraão para crer numa coisa que nunca tinha visto antes? Aleluia. Deus olhou do céu e olhou assim: vou ver nas terras de Siná, vou ver na terra de Siná. Olhou em Ur, Caldeus e opa, tem um homem ali. Tem um homem ali que é capaz de crer no invisível, num lugar em que nem conhece ainda. Essa mensagem é só para quem Deus escolheu. É só para quem Deus escolheu. Amém? Você foi capaz de aceitar algo que o mundo não pode ver, não conhece, não recebe, mas você foi capaz de receber. Amém? Você possui uma recompensa andando com você a cada dia, mas você não sabe, porque a Bíblia diz que quem recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Anda com você quando você vai no trabalho, vai no serviço, você está com galardão de Deus. O que é galardão? O que é galardão de profeta? É ser amigo de Deus. Isto quer dizer o seguinte: Deus fica olhando, velando por você. Lá está um amigo meu que creu naquele que enviei. Amém, irmão? Ele fica te vigiando, velando por você. Amém? Eu vou dizer para você que o maior poder que o homem tem nas mãos é o poder de captar, de entender, de saber, de compreender o que Deus está fazendo naquela hora. Eu quero mostrar para vocês, me mostre César, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, quem desses era mais poderoso do que Pedro? Ai, glória, verdade. Amém, irmão? Amém. Aí você fala assim: mas eu não vejo Pedro poder nenhum. Ele foi capaz de receber o que Deus enviou naquela hora. Isso, verdade. Amém, irmãos? Verdade. Esse é o maior legado que nós carregamos, é a capacidade de receber aquilo que Deus enviou. Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Santo, santo. Não importa o que o mundo está fazendo, se está gritando e pulando, e tem show aqui, e aquilo atrai o mundo, e aquela belezura, e atrai a multidão, não importa, você foi capaz, amém, irmãos? Amém. Você foi capaz de entender o que Deus está falando nessa última era, através de uma linguagem que o mundo não entende, porque Jesus encontrou com o mesmo mundo no mesmo dia. Vós não compreendeis porque não entende a minha linguagem, e a linguagem de um profeta, quem entende é só quem tem perfeição profética. Amém? Os irmãos estão entendendo? Você tem que dar glória a Deus todo dia. Aleluia! Ei, glória, toda hora. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus te mostrou algo. Deus te mostrou algo da mesma forma que mostrou para Pedro. Você acha assim: mas eu gostaria tanto que Jesus falasse para mim da mesma forma que ele disse quando estava sentado. Graças a Deus, exultou no Espírito. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste as coisas dos sábios e entendidos e revelaste. Ele está falando a mesma coisa nessa noite. Amém, irmão? Obrigado, Pai. Está falando a mesma coisa. Ele ocultou tudo isso dos sábios e entendidos, mas os pequeninos foi dado o poder de conhecer. Amém, Senhor. Obrigado. Ninguém te entende. Você na sua vizinhança, você sai, você entra, você caminha, vai para lá, vai no supermercado, mas ali ele não entende, não conhece que vai uma pessoa que foi capaz de receber o que Deus enviou nessa era, nessa igreja. Isso é verdade. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque o mesmo caminho que você escolheu foi o mesmo caminho que o William Branham escolheu. Você escolheu o caminho do mal, o caminho duro, o caminho áspero. Amém, irmão?
Na hora que o irmão Branham estava pregando lá, havia um homem que estava lá sentado ouvindo o profeta pregar na mensagem Dores de Parto, se eu não me engano, ele estava véu adentro, e de repente um homem se levantou assim do banco e abraçou o profeta e começou a falar em língua francesa, e tinha um homem lá, tradutor das Nações Unidas lá, viu que a língua era francesa e ele começou logo a anotar. Amém? E aí a tradução dizia: porque tu tens escolhido este caminho, e não é o caminho de qualquer um, é o meu caminho, amém, irmão? É o caminho do alto, é o caminho do alto, e por você